Fala Dev, estamos na nossa quinta aula da trilha de React aqui dentro do NLW e hoje a gente vai finalizar o nosso app e eu vou te passar alguns desafios para você conseguir andar a milha extra, como a gente gosta de chamar aqui na Rocket City, levar a aplicação para o próximo nível e conseguir se destacar dos milhares de projetos que foram construídos aqui dentro do NLW que são totalmente iguais. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer quando a gente chega aqui nessa última aula é te dar algumas dicas para você conseguir diferenciar o seu projeto. Porque imagina que, por exemplo, você chega um dia em algum processo seletivo, em algum momento que você tem que mostrar os projetos que você já construiu. Os projetos do NLW são muito legais de colocar dentro do seu currículo, do seu portfólio, digamos assim, e as pessoas vão encontrar esses projetos dentro do seu GitHub. Porém, imagina essa pessoa também que está fazendo esse processo com você, encontrar outros 10 mil projetos iguais. O crédito que isso tem para você é um pouquinho menor, digamos assim. Então, uma das coisas que é legal fazer depois que você passa pelo NLW, pela experiência aqui dessa semana, é pegar esse projeto que você desenvolveu aqui dentro e levar ele para o próximo nível. Seja colocando uma documentação melhor, seja mudando as cores do projeto, seja adicionando novas funcionalidades. Assim, dá para fazer muitas coisas diferentes. O grande quesito é se destacar, se diferenciar. E eu vou te dar algumas dicas de como conseguir fazer isso agora. Na verdade, daqui a pouco. Então, essa aula a gente vai finalizar a nossa aplicação. Para finalizar a nossa aplicação, o que falta? A gente vai armazenar os dados do usuário de experiência, experiência de level e dos desafios que ele já completou no storage da aplicação, para quando dá o F5 na página, trabalhei hoje, amanhã eu volto, tá tudo lá de novo. A gente vai fazer um modal de level up, então quando o usuário subir de level, ele vai receber um modalzinho ali na tela, né? E nós vamos fazer o deploy da nossa aplicação. E depois a gente vai passar os desafios, então. Então eu já te apresentei a aula. Na aula anterior, foi uma aula curta, né? A gente fez uma aula aí de 30 e poucos minutos, mais ou menos, uma aula mais curtinha. E a gente finalizou basicamente a logística, as regras de negócio da aplicação em volta da parte de desafios. Então a gente fez toda a parte de completar o desafio, subir de level, ganhar nível e tudo mais, né? Então foi algo rápido, porém que deu aquela visão de que, poxa, o app tá funcionando, né? Então a aula anterior ela foi super importante, apesar de curta, e é bom até pra gente dar um pouquinho mais essa relaxada, né? Depois de 3 aulas super intensas que a gente teve na segunda, na terça e na quarta, a gente dá essa relaxada aí. E aí, o que eu quero falar com você aqui? A gente tá chegando agora no último episódio do NLW, né? Eu tô extremamente, digamos, feliz, né? Extremamente gratificado, essa palavra que eu tava querendo buscar, pelos feedbacks que vocês estão enviando pra gente lá na comunidade. E eu sempre leio muitos feedbacks e nessa semana tá muito legal, o pessoal curtiu muito a gente ter separado esse evento em trilhas diferentes, né? Uma trilha mais focada em front, outra trilha mais focada em back com Node, outra com Elixir. O pessoal gostou muito, né? Antes a gente acabava unindo essas trilhas e ficava muito corrido os dias pra gente conseguir entrar mais a fundo. Nessa vez a gente conseguiu aqui no React entrar em Context API, que a gente nunca tinha entrado antes. A gente entrou em Next, que a gente nunca tinha entrado antes. Então, assim, são várias coisas que a gente conseguiu trazer pro NLW. A gente pretende trazer cada vez mais coisas pro NLW de forma gratuita e online por causa dessa separação. E eu tenho certeza que agora, você chegando nesse quinto dia, quem tá vendo esse quinto episódio do NLW aqui junto comigo, percebeu o quanto que o método da Rocket City pode fazer você avançar muito em pouco tempo, né? Tem muita gente que, poxa, Diego, tem coisas que eu tô estudando há meses e eu não conseguia entender, né? Como, por exemplo, a Context API, e agora eu consegui entender nessa semana utilizando aqui a metodologia da Rocket. E se você perceber, você não conseguiu entender a Context API só porque eu expliquei ela de uma forma melhor. Não é só isso, né? Isso pode ser também, mas não é só isso. Na verdade, tudo isso, o grande ponto de você ter conseguido evoluir tanto essa semana durante esses 5 episódios é por causa da nossa metodologia, que é baseada nos 3 pilares. O grupo, né, por volta da comunidade, então você conseguir compartilhar os seus problemas, compartilhar as dúvidas e ajudar nas dúvidas de outras pessoas. O grupo é extremamente importante, né? Existe aquela frase famosa, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo, vá com outras pessoas. Então a gente segue muito isso à risca, porque a gente entende que programação não é uma área que você tem que ir rápido, porque chega uma hora que você cansa de ir rápido, né? Você precisa realmente criar bases sólidas, você precisa ir longe, atingir os seus objetivos. E para isso, você precisa estar conectado com outras pessoas, precisa ter networking, não adianta. Outro ponto, o foco, né? A gente focou aqui em uma única tecnologia, a gente focou no React de uma maneira
extremamente específica e extremamente profunda. Você não precisou ficar, mas eu vou usar aqui várias bibliotecas diferentes e não só React, eu vou aprender outra coisa junto ao mesmo tempo. Não, a gente teve foco. A gente focou em um leque ali de tecnologias, de ferramentas, focou naquilo e foi até o final. O foco é extremamente importante. Muita gente não atinge os objetivos, já perde o foco e começa a estudar outra coisa. Não faz sentido, não faz o menor sentido parar de estudar alguma coisa se você ainda não atingiu os seus objetivos com aquilo. Diego, mas eu não tinha objetivos com aquilo. Então você devia ter pensado antes. Antes de estudar aquilo, definir quais são os seus objetivos com aqueles estudos. Onde eu quero chegar com aqueles estudos. E depois que os objetivos estão definidos, corre atrás de alcançar esses objetivos e não muda a tua direção até alcançar. Não é porque um amigo seu, uma amiga sua falou, nossa, para de estudar isso porque com certeza existe muito mais mercado para isso. Com certeza isso não dá para ser utilizado nesse contexto. Você deveria estudar outra coisa. Para com isso. Para de ficar ouvindo as outras pessoas, né? Foca, seleciona um mentor, uma mentora, pega o que essa pessoa te diz e vai até o final, né? Se você tá aqui no NLW, se você tá me dando essa oportunidade de estar te guiando, então foca. Pegou aqui no React, pegou os 5 dias, foca no React. Eu tenho certeza que você vai conseguir atingir grande parte dos seus objetivos em programação, só estudando de maneira muito específica o React e o seu ecossistema. E aí, o nosso último pilar, que é a prática. Isso é uma das coisas que eu repito 1000 vezes e eu não vou cansar de repetir. Toda teoria, ela é criada a partir da prática. A prática não é criada a partir da teoria. Então, Diego, mas então tu está dizendo que não é importante estudar conceitos, fundamentos, tudo isso, estrutura de dados, coisas que são fundamentais da programação, algoritmos e tudo mais. Claro que é importante estudar, eu não sou burro de falar que não é importante estudar, mas tudo no seu tempo. Dentro dos meus primeiros 4, 5 anos já no mercado, eu não precisei estudar nada a fundo de estrutura de dados, não precisei estudar nada a fundo de como que o JavaScript funcionava por trás, não fazia a menor ideia o que era o que eram várias coisas dentro do JavaScript, o que era prototype, o que era como é que a gente fala? Poxa, tem várias coisas de dentro do JavaScript que até hoje eu ainda não parei para aprender de forma profunda. E não quer dizer que não faça sentido, mas no começo, se você ainda não atingiu nenhum objetivo de trabalhar com a tecnologia que você gosta, de entrar no mercado, de estar respirando programação diariamente, não faz sentido você focar na teoria, focar nos conceitos, se você não estiver praticando. Então foca na prática. No começo é muito mais importante você tirar 80% do tempo para praticar e 20% para solidificar os teus conhecimentos que você está colocando em prática. Então usa isso, pode ter certeza que vai dar certo. Então esse foi o nosso método, né? E o que a gente faz basicamente é transformar esses elementos do grupo do foco e da prática em uma metodologia. Então é basicamente o papel dos educadores aqui dentro da Rocket. Tanto eu, quanto a Dani, quanto o Rafa e com os próximos educators que a gente vai ter aqui dentro, o Mike, a Jaque, todo mundo que está chegando aqui dentro para ajudar vocês. Então esse é nosso papel. E fica ligado que até o final da aula, quem quiser continuar acelerando com essa metodologia, eu vou dar algumas direções para você ficar ligado em como conseguir levar isso adiante, como eu já tinha falado. E levar isso adiante utilizando essa metodologia, com um currículo alinhado com as necessidades do mercado e o mais importante, né? Com certeza, um ponto tão importante quanto os outros, com as atitudes alinhadas, com as atitudes que vão te ajudar a se destacar. Porque nada adianta você também ser a pessoa mais pica, desculpa a palavra, tecnicamente, se você não tiver atitude, se você não tiver a parte comportamental que vai conseguir fazer você alcançar os seus objetivos. Né? Isso teve até uma live que a gente fez, quem viu a live de abertura do NLW, que a gente tava falando sobre soft skills em algum determinado momento, e aí falaram, pô, Lucas, pro Lucas Montano, né, qual que é a soft skill mais importante que você acha pra quem é dev, né, conseguir se destacar na carreira? E eu gostei da fala dele, porque ele fala, cara, pra mim a soft skill mais importante é não seja um babaca, ou não seja uma babaca, né, porque assim, nada adianta você ter o conhecimento técnico mais aprofundado, ser a pessoa que é super técnica e no dia a dia você não conseguir se relacionar nem com uma pessoa que está ali do seu lado, às vezes pedindo ajuda, às vezes querendo se comunicar e tudo mais. Então, poxa, a gente já fez aí a introdução, né? Momento Diego filosófico. E agora a gente vai partir para o desenvolvimento da nossa aplicação. Depois talvez o Diego filósofo volte. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é a parte de storage via cookies. Já vou tirar minha câmera aqui para não botar o cabeção do Diego no meio da tela. E agora o que acontece aqui no nosso app, né? Eu acabei esquecendo de rodar o app, então vou dar um yarn dev.
Vamos aguardar aqui executar. Já deixa eu abrir aqui, localhost 3000. Então aqui está a nossa aplicação. Qual que é o problema dela hoje, né? Conforme eu vou finalizando aqui os desafios, e eu vou ganhando experiência, level e tudo mais, quando eu dou um F5 na página, nada disso é salvo, ó, eu perco tudo. Então, a gente vai fazer uma estrutura aqui para conseguir armazenar isso. E aí, vamos lá. Quem está acostumado a programar para web sabe que existe uma estrutura de armazenamento no próprio browser que é muito famosa, né? Que a gente pode utilizar para diversos fins, digamos assim. Essa estrutura, na verdade, a gente tem duas estruturas, né? O local storage, o session storage e o IndexedDB. Beleza? O local storage, olha o interfone tocando aí, não sei se vocês estão ouvindo, mas deixa eu tocar. O local storage, ele é um storage de chave-valor, então eu só consigo armazenar dados com chave-valor, não são dados que têm mais informações dentro deles, né? Eu até posso ter dados com mais informações, só que eles são armazenados sempre em texto, né? Tudo que eu armazeno no local storage é texto, eu não consigo armazenar um objeto, só se ele for convertido para texto, por exemplo. E aqui o local storage é algo legal porque ele se mantém mesmo se eu dou um F5 na página, ou se eu fecho o navegador, volto e tudo mais. O Session Storage, ele é a mesma coisa que o Local Storage, porém ele é perdido na sessão. Então, ele fica, por exemplo, enquanto que eu estou com o navegador aberto, mas se eu reiniciar o computador ou fechar o browser e abrir de novo, o Session Storage é perdido. Então, ele fica somente durante a sessão de navegação, né? E isso funciona também entre abas, tá? Se eu tiver com mais abas da mesma aplicação aberta, ela continua sendo a mesma seção, digamos assim. O IndexedDB, ele é um banco de dados mais completo. Então, eu consigo ter como se fosse um banco um pouco mais completo aqui dentro. E eu tenho o WebSQL também, que não está disponível em todos os browsers, que seria um SQLite da vida, né? Para eu conseguir armazenar dados. Mas a gente não vai falar sobre esses dois carinhas aqui. Eu ainda queria fazer um LLW ou um conteúdo bem focadão em IndexedDB. Isso aqui é muito completo, dá para fazer muita coisa. Mas vamos lá. E a gente tem mais um aqui que pouca gente lembra desse carinha aqui, ó, que é o biscoitinho aqui, os cookies, né? O cookie, com certeza, é uma das formas mais antigas da gente conseguir armazenar dados na nossa aplicação. E os cookies, eles funcionam de uma maneira muito semelhante ao local storage. Eles podem salvar informações em texto, né? Aqui, os cookies, eles têm algumas coisas que a gente consegue fazer a mais. A gente consegue falar, por exemplo, que um cookie é disponível em um domínio apenas ou em mais domínios. O local storage é sempre específico apenas para um domínio, né? Eu não consigo compartilhar. Eu consigo dizer quando que ele expira. Eu consigo dizer se ele é um cookie HTTP only, ou seja, que eu consigo acessar só na camada HTTP, só no back-end, ou se eu consigo acessar também no front-end, né? Os cookies que são HTTP only eu não consigo acessar diretamente do JavaScript no front-end. Eu posso salvar o cookie como um cookie seguro, né? Esse cookie seguro eu só posso utilizar quando a minha aplicação tem HTTPS. Aqui tem o same site também, que é se o cookie ele vai estar disponível somente no site com o mesmo domínio e tudo mais. Então a gente consegue fazer algumas coisas a mais dentro desse cookie aqui. E eu, particularmente, vou utilizar os cookies para salvar as nossas informações. E aí você vai perguntar, pô, Diego, mas por que não utiliza então o local storage? Por que você vai utilizar os cookies? Quando a gente está utilizando o Next, né, JS, uma das coisas que é muito importante a gente lembrar é que o Next, ele não é só JavaScript no client-side, ele não é só JavaScript no navegador. Lembrando que o Next ele tem aquela camada, né, intermediária entre o back-end e o front-end da nossa aplicação, que é um servidorzinho Node, que fica responsável por construir a interface. Lembra que eu expliquei tudo na aula 2, que quando eu tenho aqui a minha aplicação escrita com Next, né, se eu venho aqui e desabilito o JavaScript, ela continua funcionando sem problemas nenhum, tirando a parte do CSS aqui que eu quebrei, que eu tenho que ver certinho como por que ela quebrou, que não deveria ter quebrado, mas eu vou olhar, eu acho que deve ser por causa dos... depois eu vou dar uma olhada nesse CSS aqui pra gente finalizar da melhor forma, mas a aplicação ela continua renderizando independente do JavaScript estar desabilitado ou não. Uma aplicação Create React App, ela não conseguiria ser renderizada com o JavaScript desabilitado. Então, como o Next ele tem essa camada intermediária do front-end, que é um servidor Node, digamos assim, o servidor Node não vai ter acesso ao local storage, porque o local storage é uma coisa específica do browser. Então, se eu salvar em cookies, todas as camadas da minha aplicação, tanto o back-end, quanto o front-end, quanto a camada intermediária, que é aquele serviço do Next que é responsável por construir a interface, vão conseguir ter acesso a essas informações que estão aqui dentro do cookie. Então, geralmente, quando a gente utiliza Next, a gente utiliza os cookies para fazer armazenamento de preferências do usuário, dos dados e tudo mais. A não ser que seja uma informação que realmente a gente só precise dela
na camada, digamos, visual, na camada do browser. Mas na maioria das vezes a gente usa cookies para quase todos os casos. E aí o que a gente vai fazer? Vamos começar primeiro salvando os dados do usuário. Então, lá dentro do meu contexto de Challenge Context, que é onde eu tenho os dados do level, da experiência atual do usuário e do número de challenges que ele já completou, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, deixa eu só dar um compact nessas funções aqui. Aqui dentro, eu vou começar criando um use effect. Beleza? E aí aqui eu vou ter o nosso array de dependências. Lembra? O que eu quero fazer dentro desse use effect? Eu quero disparar uma função sempre que alguma informação ou algumas informações mudarem. E agora, então, eu vou disparar essa função aqui de cima sempre que eu tiver uma mudança ou no level, ou no current experience, ou no challenge completed. Essas três variáveis aqui. Por quê? Porque são essas três informações que eu quero armazenar nos meus cookies. E aí aqui agora, para salvar nos cookies, eu posso utilizar a API nativa do JavaScript, mas existem algumas bibliotecas que facilitam a gente armazenar dados, recuperar dados dos cookies, tá? E aqui eu vou utilizar uma das bibliotecas mais antigas para isso, que é a JS Cookie, que é uma biblioteca JavaScript pura, bem leve, que ela só dá uma API mais amigável para eu poder buscar os dados, escrever dados nos cookies. Então, vou importar aqui, cookies from JS Cookie. Aqui uma das coisas importantes para a gente saber, dentro de qualquer projeto que a gente vai trabalhar com TypeScript, é que às vezes a gente instala uma dependência e a gente vai ver que ele ficou com esses 3 pontinhos, tá vendo? O que impacta esses 3 pontinhos? Tá vendo? Ele ficou ali embaixo das aspas, ó. Se eu for pegar a lib de cookies aqui, ó, escrever cookies e der um ponto, tá vendo que ela não mostra nada? Ela não me fala nada que existe dentro desse objeto cookies aqui. Por quê? Algumas bibliotecas que são construídas com JavaScript e não com TypeScript, elas não têm as tipagens disponíveis para o TypeScript entender quais são os métodos que existem dentro dessa biblioteca. Nesses casos, o TypeScript sugere que a gente adicione os types, né, a parte de tipagem daquela biblioteca, de um repositório terceiro. Né? Esse repositório terceiro, a gente pode procurar em TypeStack, ou melhor, TypeStack nada. Nossa, qual que é o nome do repositório que eu agora até já esqueci? @types, vamos lá lembrar, npm.js, @types/jscookie aqui. Deixa eu ver, por exemplo, qual que é o repositório, que eu já esqueci, faz tanto tempo que eu não acesso. Beleza, deixa eu lembrar aqui. Agora eu vou achar, eu vou até o final. Aqui, ó, definitely typed. Nossa, eu nunca ia lembrar isso. Faz tanto tempo que eu não acesso isso aqui. O que é esse definitely typed? Basicamente, é um repositório construído pela comunidade, que tem a tipagem da grande maioria das bibliotecas disponíveis no NPM, que não possuem a tipagem própria. Então, se a gente entrar aqui em types, nossa, isso aqui vai ser uma coisa gigante. Olha só, quantas bibliotecas a gente tem aqui dentro, e eu tenho os types de todas essas bibliotecas. Olha só, eu posso ficar dando scroll aqui, ó, eu tô só no C ainda. Ele nem renderizou tudo, tá vendo? Deve ter um limite aqui no GitHub para não mostrar tudo. Mas aqui dentro, por exemplo, tá a tipagem do JS Cookie. Então eu vou instalar isso com o yarn add @types/jscookie como dependência de desenvolvimento, porque eu não preciso da tipagem em produção, né? Porque eu não vou desenvolver em produção, então. E agora, ó, se eu escrevo cookies e dou um ponto, ele já vai ter os métodos aqui, ó. Default, getJSON, noConflict, remove, set, with converter. Então agora, aqui dentro do meu use effect, ó, que fica observando essas informações, eu vou dar um cookies.set, vou salvar aqui a informação de level, como level. E aqui o level, ó, a gente pode ver que ele é um número, só que os cookies só aceitam salvar texto, né? Então eu vou colocar aqui, ó, string. Existem várias formas, né? Eu vou botar aqui o string por volta. Eu poderia fazer também level.toString, também funcionaria, mas eu particularmente uso nesse formato aqui, ó. E aqui agora eu vou salvar current experience, mesma coisa, e challenge completed, e agora a gente já está salvando as 3 informações. Vou salvar isso aqui agora, volto aqui na minha aplicação, vamos dar um inspecionar aqui, deixa eu abrir aqui a minha application, e agora eu vou fazer o seguinte, vou rodar aqui o nosso app, vou completar um desafio, beleza? Vamos fazer mais um desafio só para ele upar de level, para eu ver se todas as informações também estão sendo armazenadas de forma correta no cookie. Vou dar um completar, então agora eu tô 86 de XP,
level 2 e dois desafios completos. Então aqui nos cookies, ó, level, deixa eu dar um refresh aqui, ó, level 2, challenge completed 2 e current experience 86. Então ele já salvou todas as informações. Essas outras informações aqui que tem aqui dentro é porque como o localhost porta 3000 eu uso para todas as aplicações, aqui tem cookie de todas as aplicações que eu desenvolvo na minha máquina. Então tem um monte de cookie aqui do GitHub, ó, tem um monte de coisa maluca aqui dentro, mas que a gente não vai se preocupar com isso agora. Então agora que a gente já está salvando os cookies, o próximo passo é a gente recuperar esses dados dos cookies quando eu der um F5 na minha página. E aí, novamente, eu tenho algumas formas de fazer isso, tá? E aqui a gente vai fazer de uma forma um pouquinho, digamos, diferente para eu mostrar uma funcionalidade do Next mais avançada aqui dentro do NLW. Então, se você nunca trabalhou com o Next, isso aqui vai ser uma funcionalidade... Não é que ela é mais avançada de difícil, mas ela é algo que a gente no dia a dia nem sempre precisa utilizar. Então, o que a gente vai fazer? Essa funcionalidade que eu vou te mostrar, ela só funciona nas páginas, tá? Ela não funciona em outros componentes. Então, aqui eu vou acessar a minha página, index.tsx, que é a pasta que mostra, a página que mostra esse nosso... toda a nossa home, aqui, né? E aqui de dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar uma função, e aqui eu posso escrever ela tanto no formato de constante quanto no formato de function. Eu vou escrever ela no formato de constante e eu já explico por quê, tá? O nome dessa função precisa ser obrigatoriamente getServerSideProps. E aqui eu vou simplesmente criar essa função. Por enquanto, aqui o que eu vou fazer? Eu vou retornar. E outra coisa, essa função aqui ela precisa ser uma função assíncrona, tá? Então eu vou deixar aqui o async prontinho. Mesmo que a gente não utilize aqui dentro nada que seja assíncrono, essa função aqui, pela tipagem do Next, ela precisa ser assíncrona. E aqui de dentro, eu vou retornar as minhas props. Eu já vou explicar o que é isso aqui, tá? Muita calma nessa hora. Vamos lá. Lembra que eu falei que o Next, ele é híbrido, digamos assim, né? Então, eu tenho lá o meu back-end. Vamos supor que eu tenho um back-end escrito em Ruby. Indiferente aonde que o back-end seja escrito, qual a linguagem, tá? Não tem diferença nenhuma. Eu só estou aqui mostrando para que não seja JavaScript necessariamente. Então eu tenho 3 camadas aqui na minha aplicação. Eu tenho o Next, que ele é em Node, né? E eu tenho aqui o meu React.js, que ele roda no client side, né? Ele é apenas ele é o front-end da minha aplicação. Então aqui front-end, que é em React, e eu tenho aqui, digamos, o Next, que é a camada intermediária. Quando eu acesso a primeira página da minha aplicação, quando eu faço o acesso ao meu app, aqui por exemplo a home do meu app, o que acontece eu bato na camada front-end, certo? Na verdade eu vou bater nessa camada aqui, primeiramente, porque essa camada aqui é que está rodando o meu servidor front-end. Essa camada aqui constrói a interface a partir dessa camada aqui, buscando os dados lá do meu back-end. Né? Então eu tenho basicamente as camadas organizadas nesse formato aqui. O que acontece o Next, ele roda em cima do Node. Então, quando eu estou nessa camada aqui especificamente, eu estou dentro de uma camada back-end, digamos assim, e não na camada front-end. Então aqui, eu tenho acesso a poder fazer qualquer coisa que eu faria num back-end tradicional. É claro que não é recomendado, por exemplo, nessa camada aqui, não é muito recomendado, apesar de ter alguns casos que até faz sentido, não é muito recomendado aqui, eu fazer coisas como, por exemplo, acesso ao banco de dados, envio de e-mail, acesso a serviços externos, essas coisas assim, mas eu posso fazer em alguns momentos, mas a gente não vai ver isso nesse NLW especificamente. Tem inclusive alguns vídeos lá no canal da Rocket City que eu explico isso, é só procurar lá. Então, quando eu declaro essa função getServerSideProps dentro de uma página do Next, eu consigo manipular quais dados são repassados dessa camada aqui do Next para a camada front-end. Então, quais dados são repassados desse servidor Next aqui back-end para o meu cliente que roda em React. Aqui, por exemplo, dentro dessa getServerSideProps, eu posso fazer uma chamada à API que busca alguns dados para eu preencher esses dados na interface. Tá, Diego, mas qual que é a diferença de eu fazer uma chamada API dentro desse método getServerSideProps aqui ou direto aqui dentro do meu componente, digamos assim? Tudo que eu fizer de chamada para serviço externo, tudo que é assíncrono, digamos assim, que eu fizer dentro do meu componente, não vai estar disponível na minha tela
quando um motor de busca como o Google, por exemplo, for acessar a minha aplicação. Porque o motor de busca do Google não vai aguardar essa chamada ser finalizada, porque essa chamada vai rodar no browser. Então, toda chamada API ou algum serviço que eu esteja chamando que for colocada dentro do componente em si, é uma chamada que vai acontecer somente pelo browser. O Next ele não vai fazer essa chamada antes de construir a minha interface. Se eu faço a chamada ou o acesso ao serviço externo nesse método aqui, o que o Next vai fazer é o seguinte: antes de construir a interface, antes da interface estar visível em tela, de ele parar de carregar a tela, digamos assim, de finalizar o carregamento da tela, ele vai fazer a chamada API, vai pegar os dados, repassar para o meu componente os dados já prontos, e aí o meu componente mostra aqueles dados em tela. Então, tudo que eu passar aqui desse componente getServerSideProps, por exemplo, eu poderia fazer uma chamada API aqui, né? E buscar os dados, e aí eu teria os dados, por exemplo, do usuário aqui. Então, vamos supor que eu fizesse uma chamada API, eu buscasse algum tipo de dado, e eu teria aqui dos dados do usuário o level dele, que seria 1, por exemplo. Teria aqui o nosso current experience, que seria 50. E eu teria o número de challenges que ele completou, que seria 2, vamos supor, né? Vamos supor que eu fiz alguma chamada e eu retornei isso aqui no final. Eu vou chamar isso aqui até de props para já ficar mais fácil. Deixa user mesmo. E agora, eu vou repassar aqui, ó, dou um return dentro do getServerSideProps com as props e eu passo o que eu quiser aqui dentro. Por exemplo, user. E agora, aqui do meu componente, eu consigo acessar as minhas props como qualquer outro componente, né, como a gente já fez aqui em outros componentes, eu consigo acessar as props que eu retorno aqui de dentro. Então, aqui dentro de props, eu tenho props level, né, eu tenho tudo, na verdade. Eu vou dar um console log aqui para a gente ver como que retorna. Olha só, eu venho aqui no next, vou dar um inspecionar, dou um console aqui, vou dar um F5, e olha lá, eu tenho lá dentro level, current experience e challenge completed. Perfeito? Agora, eu vou te mostrar uma outra coisa que vai deixar tudo isso mais claro. Eu vou tirar o console log daqui e eu vou colocar o console log aqui dentro, ó, console log user, aqui no método getServerSideProps. Eu vou dar um salvar agora, volto no navegador, dou um F5 e não tem mais log nenhum. Onde é que está aquele log? Olha só, se eu volto no VS Code, abro o terminal, o nosso log está aqui, ó. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que o log está aqui? Porque aqui eu estou rodando o servidor Node. O Next em si, ele está rodando nessa abinha aqui. Isso aqui eu estou rodando no servidor Node. Tudo que eu faço dentro dessa função executa no servidor Node e não no browser do usuário. Isso aqui é muito interessante, porque foi isso aqui que fez o Next surgir. O Next surgiu a partir dessa função aqui, que antigamente se chamava getInitialProps e hoje se chama getServerSideProps. Essa função é o que deu surgimento ao Next, mas hoje, claro, ele é muito mais completo, dá para fazer muito mais coisa além disso. Mas antigamente, o Next ele vinha para resolver o problema principalmente do SEO, né, do Search Engine Optimization. Então, para eu poder fazer com que buscadores, né, motores de busca, consigam ler o conteúdo da minha aplicação. Então, se eu estiver criando, por exemplo, um blog no meu app, e aí imagina que você tenha lá o post, né, do seu blog. Só que o post do seu blog, imagina que ele tenha o título e a descrição venha lá de um banco de dados. Que não seja algo estático, né? E geralmente não é estático, né? Então o título e a descrição vão vir de um banco de dados. Se na tela do post você buscar essas informações de título e descrição aqui dentro do componente, quando o Google for indexar a tua página, ele não vai esperar a requisição aqui que você está esperando, né? A requisição que busca o título e a descrição do post, finalizar para então ele indexar esse conteúdo. Não existe isso, né? Isso para vários outros crawlers, né? O Google até consegue fazer isso um pouco melhor, mas vários outros crawlers não vão esperar isso ser finalizado. Então, o que você faz você faz a chamada para buscar o título e a descrição do post nesse método aqui, repassa o título e a descrição aqui através das props para dentro do componente e mostra elas em tela. O que acontece é que quando o crawler acessar a tua aplicação, ele vai executar primeiro esse método aqui no back-end, só quando isso aqui estiver finalizado, então ele vai mostrar a interface. E aí sim o Google vai ficar esperando isso aqui finalizar, né? Porque é o comportamento padrão de todos os crawlers da web. Eles ficam esperando o servidor dar uma resposta, né? Finalizar a resposta para então eles indexarem aquela página. Então agora que a gente já aprendeu sobre esse método getServerSideProps e eu forcei, digamos assim, a utilização desse método aqui para a gente entender o quão importante isso é para o ecossistema React e para o ecossistema do Next em si. E agora o que eu vou fazer aqui dentro? Lembra que eu falei que
os cookies é uma estrutura de dados, né, uma estrutura de persistência que a gente consegue ter acesso tanto na camada do browser, no front-end, quanto aqui no back-end. Então, esse método getServerSideProps, a gente recebe um parâmetro aqui dentro dele que a gente chama de context, beleza? Aqui a gente pode ver, se eu passar o mouse por cima, que ele está como n, né? Ele não conseguiu determinar automaticamente qual que é o tipo dessa variável context. E aí, eu posso importar de dentro do next... de dentro do next, um carinha chamado getServerSideProps, mas com o G maiúsculo, getServerSideProps. E aí aqui agora eu falo que o tipo dessa função aqui, ó, ela é getServerSideProps. Eu só boto 2 pontos e passo o tipo da função. Aí ele já vai entender automaticamente o que é esse contexto. Então se eu vier aqui e dou um ctx ponto, ó, eu já vejo tudo que tem dentro dele. O que a gente quer daqui de dentro? Lá dentro do contexto.hack, que é a minha requisição, .cookies, eu tenho todos os cookies da minha aplicação. De dentro desses cookies aqui, eu quero o level, a current experience e o nosso challenge completed, que são as variáveis que a gente armazenou no cookie. E agora eu vou retornar aqui nas nossas props essas 3 informações: o level, o current experience e o nosso challenge completed. Agora eu tenho essas 3 informações disponíveis para eu trabalhar aqui dentro. Se eu der um console log nas minhas props de novo aqui dentro da home, olha só, eu já tenho lá o level 1, current experience 50, challenge completed 2. Não, pera, eu tenho level 1, current experience 0 e challenge completed 0. Por que eles voltaram para esses valores iniciais aqui? Porque como eu atualizei a aplicação depois, eu perdi aqueles dados que eu tinha antigamente. Mas a gente pode fazer um novo teste aqui, ó. Vou dar iniciar. Vamos esperar aqui. Ó, vou completar o desafio. Level 2, 36 XP, com um desafio completo. Se eu dar um F5, ele mostrou os dados aqui. O problema é que se eu der um F5 de novo, ele já vai ter perdido, porque eu não estou reaproveitando esses dados, né? Por enquanto eu só estou dando um console log nesses dados. E agora a gente precisa, digamos, repassar esses dados para a gente conseguir salvar eles. O que a gente vai fazer aqui agora? Como que a gente vai conseguir passar essas propriedades aqui de dentro da página, lá para o nosso challenge context? Porque é aqui que a gente precisa desses dados, aqui dentro, né? A única forma de passar esses dados aqui para dentro é através do nosso challenge provider. E aí, antigamente, a gente não tinha... Antigamente, a gente tinha colocado o challenge provider lá naquele nosso underline app, lembra? E se você lembrar a explicação que eu dei do motivo da gente ter colocado aqui no underline app, é porque o underline app, ele ia ser... renderizado, esse componente ele ia estar disponível em todas as telas. Então, em todas as telas, a gente ia ter a informação do Challenge Provider. Porém, eu posso ter mais Challenge Providers dentro da minha aplicação, em várias telas, por exemplo. E agora que essas informações estão sendo salvas nos cookies da minha aplicação, eu posso realmente repassar esse Challenge Provider aqui para minha homepage. Então, eu posso colocar esse meu Challenge Provider aqui dentro, sem problemas nenhum. Deixa eu até importar ele aqui de dentro. E agora eu vou tirar ele aqui do meu app. Vou deixar aqui o meu app o mais sucinto possível. E agora aqui para o meu Challenge Provider, eu vou passar as minhas informações de level, que está dentro de props.level. Vou passar aqui Current Experience, que está dentro de props.current experience. Deixa eu quebrar aqui as linhas. E vou passar aqui também o meu challenge completed, que está dentro de props.challenge completed. Se eu quiser melhorar um pouquinho a experiência aqui para melhorar isso, ó, se eu vier aqui nos meus props, ela está como N. N geralmente é ruim, né? Então eu posso criar aqui uma interface, home props, e falar quais são as informações que eu tenho aqui dentro. Que basicamente são essas 3 aqui. E essas informações aqui hoje, eu preciso delas como número. Só que lá dos cookies elas vêm como string, tá? Então, eu vou converter aqui embaixo, ó, de string para número. E aí eu vou converter todas elas dessa forma. Existe uma maneira de converter um número botando o sinal de mais aqui na frente. Ele vai converter a string no número. Mas, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é totalmente algo só do JavaScript, algo totalmente implícito, muito difícil de entender para quem não está acostumado com isso. Isso aqui é muito mais simples de entender. Então, assim, não se preocupa se o teu código está mais verboso. E se preocupa se o teu código não está fácil de entender. Eu poderia mandar aqui, por exemplo, 3 variáveis, L,
Current Experience eu vou deixar só CE, Challenge Completed CC, e aí vai ficar assim. Dá pra entender o que é esse código aqui? Alguém pegar esse código depois? Ninguém vai entender nada desse código. Então assim, isso aqui tá muito mais fácil de entender do que eu botar um mais aqui na frente para converter o meu número, né? Isso aqui para mim é uma das piores sintaxes do JavaScript, não faz sentido nenhum isso aqui. Então assim, eu prefiro muito mais botar um number aqui por volta, porque fica claro que eu tô convertendo o level em um number. E agora, aqui ele tá dando erro no meu Challenge Provider, porque o meu Challenge Provider não recebe essas propriedades aqui. Então eu vou copiar essa minha interface aqui em cima, vou lá pro meu Challenge Provider. Aqui no meu Challenge Provider Props, eu vou adicionar essas outras propriedades aqui, ó. Level, Current Experience e Challenge Completed. E aí aqui agora, eu vou pegar essas informações aqui, ó. Level, Current Experience e Challenge Completed. Deixa eu quebrar a linha aqui para ficar um pouquinho melhor. Deixa assim mesmo, depois a gente quebra. Tá, eu vou quebrar. Vou me render. Beleza. E aqui agora, o que eu vou fazer? Ele deu que tá duplicado, então eu não vou fazer isso aqui não. Eu vou fazer o seguinte. Todas as propriedades que não são a children, no caso, level, current experience e challenge completed, eu vou utilizar um operador aqui do JavaScript que se chama REST operator. Então eu vou pegar todo o resto das propriedades que não são a children e vou colocar dentro de uma variável chamada REST. Então esse REST agora é um objeto que dentro dele tem level, current experience e challenge completed. E agora aqui no valor inicial do level, eu vou passar rest.level e se isso aqui não existir, eu uso 1. Tranquilo? Agora, no nosso current experience, mesma coisa. Eu vou usar rest.current experience e se isso não existir, eu boto 0. Mesma coisa aqui para o nosso challenge completed. Beleza, a gente finalizou agora e agora sim a gente vai visualizar isso aqui funcionando. Vamos voltar aqui na aplicação da F5. A gente vai iniciar aqui o ciclo. O que eu fiz, meu Deus? Eu travei meu app. Tá, iniciar o ciclo. Vamos aguardar finalizar. Completar. Level 2, um desafio, 26 XP. F5. E a gente pode ver que tudo está funcionando. E qual que é o mais incrível aqui de eu ter feito isso dentro do meu get server side props? Porque se eu tivesse pego os cookies, né, ter utilizado os cookies no lado do front-end, quando eu fosse acessar a minha aplicação aqui, por exemplo, com o JavaScript desabilitado, que é como os crawlers acessam, essas informações elas não iriam estar presentes. Mas hoje elas estão aqui, ó. Level 2, eu tenho a XP 26, eu tenho os desafios completos, que é 1, né? Eu só tenho que ver o porquê que esse CSS está dessa forma, mas de resto tá perfeito, a gente já finalizou bastante coisa da aplicação. Então agora o que falta pra gente finalizar aqui? É o modal de level up, né? E a gente vai fazer o deploy, e aí só comemorar, só alegria. Então, bora lá. Bora lá então começar a parte do modal agora, de quando o usuário subir de nível, na verdade. Então, como que a gente sabe que o usuário subiu de nível, né? Lá no nosso challenge context, nós temos a função level up. Essa função aqui ela é chamada quando o usuário bate a experiência necessária, né? E aqui nessa função é onde a gente precisa mostrar esse modal. E aí eu posso criar o modal do zero, simplesmente colocando ele em tela, posso utilizar alguma biblioteca para fazer isso, posso fazer de diversas formas, não existe, digamos, a forma mais correta, mas eu vou criar hoje como um componente React tradicional mesmo, tá? Então eu vou começar aqui no Components, eu vou criar um carinha chamado levelUpModal.tsx, a gente vai exportar aqui de dentro uma função, levelUpModal, aqui de dentro eu vou retornar uma div, nós vamos importar já aqui os estilos, então import styles from styles components level up modal.module.css. Eu vou criar esse level up modal.module.css lá dentro. Beleza. Aqui dentro eu vou ter o nosso container, logo eu vou dar uma mexida nisso. E aqui nesse level up modal, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu container aqui, class name, só que por volta do container, eu vou ter um outro carinha chamado overlay.
E aí dentro do container eu vou ter um header que vai ser o level que ele pegou. Então vou botar aqui 2, vamos supor. Vou ter um strong escrito parabéns. Vou ter um P. Você alcançou um novo level. E aqui eu vou botar também um button para fechar o modal. Type button. E dentro dele eu vou colocar img /icons /close.svg. Fechar modal. Perfeito. O one click desse botão ainda não tem nada, né? Eu não tenho nada para fechar o modal. E é basicamente isso. Eu vou salvar isso aqui agora. Vou lá nos meus estilos. E eu vou começar a fazer os estilos aqui do Level Up, para depois a gente partir para colocar ele em tela. Então, o meu overlay, ele vai ter um background RGBA 242, 243, 245, 0.8. Isso aqui eu peguei lá do Figma, tá? Eu não tô tirando da minha cabeça. Position Fixed, que eu quero que ele fique fixo na tela, independente se tem scroll ou não. Aqui eu vou botar top 0, bottom 0, left 0 e right 0. Ou seja, eu quero que ocupe a tela inteira. E aí eu vou dar um display flex com Justify Content Center e Align Item Center, porque eu quero que o conteúdo desse overlay, né, o centro dele, é onde vai ficar o conteúdo que é o meu modal em si. Aí o container do modal, eu vou botar um background var white. Vamos colocar aqui um width 100%. Max width 400 pixels. Padding 2 rem vertical, 3 rems lateral. Border radius 5 pixels. E vamos dar aqui também, para ficar num estilo bem legal, um box shadow de 0060 RGBA 000 0.05. Aqui a gente vai dar também um text align center e position relative, porque eu quero que o botãozinho de fechar ele fique com position absolute, então eu sempre coloco o position relative por volta. Agora eu vou pegar aqui o meu container header. Vou dar um font size 8.75 rem, font weight 600, color var blue. Vamos dar aqui um background URL /icons /level up tudo junto .svg no repeat center. E vamos dar aqui também um background size contain. Container strong, que é o título. Vamos dar aqui um font size de 2.25 rem. Color var title. E agora o nosso P, o parágrafo aqui. O tamanho vai ser 1.25. A cor text. Margem top 0.25 rem, que é 4 pixels no desktop. E agora só para finalizar, o botão de fechar vai ser container button. Position absolute, right 0.5 rem, top 0.5 rem. E agora só para tirar os estilos padrões do botão, background transparent ou none, vai dar na mesma. Transparent, border 0. E aqui eu vou explicar um hackzinho do CSS bem legal, mas eu vou salvar isso aqui antes pra gente ver daqui a pouquinho. Agora, esse level up modal, onde é que eu vou jogar ele, né? Eu posso jogar, na verdade, ele em qualquer lugar que tenha acesso ao Challenge Context. Então eu posso simplesmente, sei lá, botar aqui na Home. Desde que esteja dentro do Challenge Provider, eu posso colocar ele em qualquer lugar. Então, onde que eu vou colocar esse carinha aqui? Esse modal de level up, você concorda comigo que ele vai ser disparado pela função level up. Então essa função aqui que vai abrir o modal. Ou seja, eu posso dizer que todo lugar que eu tiver o Challenge Provider, eu vou ter o modal de level up, porque é o meu Challenge Provider que vai abrir esse modal. Então, como esse Challenge Provider aqui é um componente React, eu posso colocar o modal aqui, ó, junto com o meu children, abaixo do meu children. Então eu coloco aqui level up modal. Ele já fez a importação automática para mim. Se o seu não fez, só fazer manualmente, né? Eu salvo aqui, volto na minha aplicação e olha lá. Já tá o meu modal lá. Já tá chique, digamos assim, né? E aí, claro que ele tá aberto de forma manual, né? Ainda não tá... Ele não tá abrindo só quando o usuário upa de level. E ele ainda não tá fechando também.
Um hackzinho que eu queria te explicar é, tá vendo que quando eu clico aqui ele dá esse outline, né, no botão. Isso aqui é para acessibilidade, tá? Não remove isso. Isso é legal deixar para acessibilidade. Você pode até mudar de cor e tal para deixar mais baseado na sua aplicação, né, no CSS da aplicação, mas não é legal tirar. Só que aqui você pode ver que, como isso aqui é um botão, o outline aqui, ó, como ele é só um ícone dentro dele, na verdade, uma MG, ele tá menor aqui o espaço em cima do que embaixo. E isso é por causa que ele coloca esse outline, ele define o tamanho do botão. O tamanho do botão do HTML ele é definido por padrão com base no font size do botão. Como essa imagem aqui ela é menor que o tamanho padrão do font size do botão, uma das dicas que eu posso te dar nesse caso é quando o botão ele só tem um ícone dentro dele, coloca um font size de 0. E aí a gente pode ver, ó, que agora o outline ele ficou no tamanho ideal, um quadradinho completo ali, né? E agora então, o que eu vou fazer? Eu preciso que esse número aqui ele reflita o level do usuário em si. Então lá no meu level up modal, eu vou acessar de dentro do use context. Deixa eu usar o contexto aqui de challenge context. Deixa eu ver se ele vai importar. Importou. Eu vou usar o level do usuário. E aí eu vou colocar aqui no lugar de 2. Então, agora ele está mostrando o level do usuário, que é 2, na verdade, né? Já está lá o level 2, que era o que eu tinha salvo até então. E agora eu preciso abrir esse modal só quando o usuário upar de level. Então, lá no meu challenge context, eu vou criar um estado aqui em cima, chamado isLevelUpModalOpen. E aqui um set isLevelUpModalOpen. E esse useState vai começar como false, esse estado aqui. Quando ele upar de level, eu vou dar um set isLevelModalOpen para true. E agora, lá embaixo, eu vou verificar, botar chaves aqui por volta. Se isLevelModalOpen, aí, então, dois is comerciais aqui, é uma forma de eu ter um if sem o else, né? Eu vou mostrar o level up modal. Salvo aqui agora. Vou upar de level aqui, então, provavelmente eu vou ter que completar 2 desafios aqui para mostrar esse modal. Então, vem aqui, ó, completei. Vamos fazer mais um aqui. Upei, e ele mostrou o modal e já mostrou no level que eu upei, que é o level 3. Então a gente já tem esse modal funcionando. Eu só não consigo fechar esse modal ainda. Então, aqui no meu challenge context, eu vou criar uma função chamada close level up modal. E ela simplesmente vai dar aqui um set is level modal open para false. E agora essa função aqui eu vou retornar junto com os outros dados aqui do meu context. Posso botar ele aqui na passagem, e agora lá no level up modal, eu vou ter acesso a essa função, e eu executo quando o usuário clicar no botão. Salvo isso aqui agora, e agora eu fecho aqui, pronto, modal fechado. Então, a gente finalizou a funcionalidade aqui de modal dentro da nossa aplicação, o modal de level up, e agora a gente pode partir para o deploy da nossa aplicação. Existem diversas formas da gente fazer deploy da nossa aplicação React, tá? Quais são as formas mais comuns da gente fazer? A forma, digamos assim, melhor para o momento que a gente está agora é a gente utilizar um serviço de deploy especializado em aplicações front-end. Os dois serviços mais famosos são Netlify, que é um serviço muito legal para a gente fazer deploy das nossas aplicações front-end, perfeito? E ele tem um plano gratuito super bacana. Que é esse plano free aqui, dá para hospedar a grande maioria das nossas aplicações. A maior limitação seria esses 100 GB de banda por mês, perfeito, que todos eles têm, tá? E aí a gente tem também a Vercel, que também é bem famosa. Deixa eu abrir aqui o site da Vercel em uma aba anônima, porque senão ele vai logar na minha conta direto. Esse aqui é a Vercel, né, que ele também é a criadora do próprio Next, né, então tem uma integração com o Next muito legal, que é o que a gente vai utilizar aqui durante a aula, por ser muito fácil. Aqui também ele tem um plano gratuito que dá para hospedar a grande maioria das aplicações, e a limitação desse plano gratuito é principalmente a banda. Então, se você for aqui no Fair Use Policy, não é aqui não, aqui ó, Bandwidth, então ele tem 100 GB de banda por mês, que assim, para a grande maioria das aplicações funciona super bem, tá? Então não tem problema nenhum. Inclusive o site do NLW é hospedado na Vercel. Se eu abrir aqui vercel.com, da Rocket City, for aqui em Usage, vou ver aqui que a gente usou 11 GB, mas só que esse 11 GB foi só do dia 23 e dia 24 de fevereiro, né? Ou seja, tá acontecendo NLW, então é bem pesadinho. Mas a gente hospeda grande parte das coisas aqui dentro. E a gente vai hospedar aqui também dentro da Vercel. Então, o que você precisa fazer?
acessar o site da Vercel, criar sua conta, pode logar com o GitHub e tudo mais. Isso eu nem vou passar, tá? Porque assim, é só criar conta. Independente do método de autenticação que você for usar, é realmente só criar conta e acabou. Próximo passo é baixar a CLI da Vercel. Então, você vai instalar de forma global na sua máquina, usando o npm ou até usando o yarn, npm install, né, ou i-g Vercel, né, e aí ele vai instalar isso de forma global na sua máquina. Com o yarn dá para instalar também, mas eu recomendo instalar pelo npm porque se você acabou de instalar o yarn ele tem que fazer uma configuraçãozinha a mais. Mas se você quiser instalar via yarn, procure aqui, ó, yarn global path, você vem aqui no site do próprio yarn, e aqui ele indica que você tem que adicionar isso aqui no path da sua máquina, né, do seu terminal, para que ele consiga enxergar. No Windows isso aqui é mais chatinho, tem que acessar lá no painel de controle, sistema, variáveis ambiente. No Linux e no Unix em geral, né, no Linux ou no Mac, você geralmente tem aqueles arquivos de configuração, né, do terminal. Então geralmente é bash profile, ou bashrc, ou zshrc, caso você esteja usando o terminal igual ao meu aqui, com o ZSH. E aí o meu tá aqui, ó. Ele tem aqui dentro, tem aqui, ó, yarn global bin. E aí eu consigo ter acesso ao que eu instalo. Tá, mas tudo bem. Independente de como você instalar, depois que você estiver instalado a CLI da Vercel aqui, você vai executar Vercel, você vai escrever Vercel -h, por exemplo, você vai ver que você tem disponível ela aqui dentro. Primeiro passo para se fazer, Vercel login. E aí ele vai dar um passo a passo aqui para você fazer o login. Você vai colocar o seu e-mail, ele vai enviar um e-mail para você com um código, você vai lá, clica no e-mail ou bota o código aqui, não lembro exatamente como que é, e aí você vai estar logado. Depois de estar logado, dentro da pasta do seu projeto, você vai simplesmente escrever Vercel. Só isso, perfeito? Você vai dar Vercel e vai dar um Enter. Aqui o meu ele fala que tem uma atualização, mas depois eu instalo. Aqui ele fala, você quer fazer o setup desse projeto para fazer deploy? Aqui eu vou dar um Y. Aqui ele pergunta qual que é o perfil que eu quero fazer deploy. Como eu estou logado na conta da Rocket City na Vercel e ela tem alguns perfis diferentes, eu vou subir aqui no perfil da Rocket City Star Lab, que é um perfil que a gente tem aqui em parceria com o pessoal da Vercel, sem limites, digamos assim. Link to existing project, eu vou dar não, então eu não tenho um projeto criado lá dentro ainda, eu quero criar um novo, né? Então eu dou N aqui. Aqui eu dou um nome pro projeto, vou chamar ele de Move It, né? Provavelmente alguém já criou esse projeto na Vercel, eu vi várias pessoas já criaram, então aqui ele vai gerar Move It, o nome vai ficar Move It com um monte de caracteres, né, para deixar ele único. Onde que o código está localizado, como eu executei esse comando aqui na própria pasta do meu projeto, é só dar um Enter aqui. E agora é só esperar. Ele vai dar um setup do projeto, vai fazer upload, vai fazer todas as instalações. Aqui é só dar um N, né? Porque eu não quero sobrescrever nenhuma configuração padrão de um projeto. Ele já entende automaticamente que é um projeto escrito com Next e ele vai fazer tudo de forma automática pra gente. Funciona para projetos criados sem o Next também, mas são projetos front-end, tá? Não rola fazer deploy de projetos back-end especificamente. A gente vai aguardar um pouquinho, mas se eu acessar lá, ó, dentro do site da Vercel, eu posso ver que ele já criou o meu projeto. Deixa eu acessar aqui, ó, Rocket City Star Lab. Ele já criou aqui, ó, Move It. E aqui dentro, eu posso ver que ele já está fazendo o build da minha aplicação. Eu consigo ver o log aqui, ó, se eu clicar aqui dentro. O log do que está sendo feito, as instalações e tudo mais. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Ele vai avisar aqui pelo terminal também. Perfeito, já terminou e já está em produção. Então, aqui ele gerou o Move It 10, né? Então, 9 pessoas já tinham criado esse projeto na Vercel antes. E agora, basta eu abrir aqui o projeto e eu já estou dentro do Move It 10. Ele já pede para as notificações, aqui dou um allow, e eu já estou usando a minha aplicação, e isso aqui o projeto está publicado, né? Então, é um projeto que realmente pode ser acessado por outras pessoas, e ele está completamente funcional aqui dentro da Vercel em si. E aí aqui dentro da Vercel eu consigo também dar uma olhadinha mais aprofundada no projeto, consigo fazer integração com o GitHub, para toda vez que eu fizer um commit lá no GitHub, ele automaticamente fazer o deploy aqui de uma nova versão e tudo mais. Mas caso você modifique o projeto e queira fazer deploy de novo, você pode só vir aqui e executar a Vercel de novo. Mas quando você executar a Vercel a partir de agora, no projeto, depois de fazer alterações, o que ele vai fazer é gerar um deploy, digamos, de staging, né, para teste. Então você vai executar a Vercel, ele vai gerar uma nova versão da sua aplicação, num endereço provisório, digamos assim, para você testar se ela está funcional. E aí, se você quiser
jogar a aplicação para produção mesmo direto, você roda Vercel -- prod. E aí ele vai direto para a produção, que é o endereço final, que é esse move 10 aqui. E você consegue configurar o seu próprio domínio aqui dentro de Settings, Domains, e aí você só coloca o seu domínio aqui, faz as configurações de DNS e tá tudo finalizado. Variáveis ambiente também, então toda a parte de segurança dá para gerenciar tudo aqui. Então, a gente finalizou aqui também o deploy da nossa aplicação, mas é bom lembrar que esse deploy aqui, todas as informações elas estão sendo armazenadas nos cookies, né, da aplicação. Então, se você acessar isso aqui de um browser e depois acessar de casa, as informações não vão ficar salvas, né? Mas só que isso aqui é legal também, porque se várias pessoas estiverem usando a sua aplicação, cada pessoa vai ter o seu próprio storage. A aplicação não vai dividir, por exemplo, o level com uma outra pessoa que está acessando de outro computador. Aqui a gente acabou deixando 6 segundos, ó, mas é legal a gente voltar lá para 25 minutos, né, para 30 minutos, que era o valor inicial. Então, aqui onde a gente está fazendo no Countdown Context, esse 0.1 vezes 60, a gente vai trocar por 25 vezes 60, a gente vai deixar 25 minutos mesmo. E aí agora, como eu falei, eu posso rodar Vercel Prod para fazer o deploy dessa nova versão com o tempo aqui do Countdown ajustado. Então vamos aguardar um pouquinho. E aí, enquanto vai finalizando aqui, ó, a gente finalizou então o deploy da nossa aplicação. Vou te dar algumas ideias de desafios de como que você pode levar esse app para o próximo nível agora, te dar mais alguns informes e te falar sobre alguma coisa bem legal daqui a pouquinho. Então, vamos aguardar o deploy da Vercel. Enquanto isso, eu vou contar uma piada. Não, brincadeira, não vou contar não. Enquanto isso, eu vou botar meu cabeção de volta aqui na tela. Show, ele já terminou o deploy, ó. Se eu volto agora lá na Vercel do F5, ó, já tá com 25 minutos o countdown. E a nossa aplicação realmente já tá totalmente funcional. Vou fechar aqui agora tudo que a gente usou. E agora a gente vai para os nossos informes finais aqui, para finalizarmos o NLW com chave de ouro. Então, primeiro ponto, desafios, para a gente levar essa aplicação para o próximo nível. Desafio simples, que todo mundo deveria fazer. Primeiro, documentar o projeto. Faz um GIF ali da aplicação, faz um videozinho, coloca lá no GitHub, faz um README bonito, ensina, bota quais tecnologias você utilizou lá dentro, ensina uma pessoa que quer pegar a tua aplicação e rodar local, o que ela pode fazer para rodar essa aplicação na máquina dela. Então tem que dar o git clone, tem que dar o yarn para instalar as dependências, quais são as funcionalidades que existem dentro da aplicação, coloca umas prints da aplicação de como que ela está funcionando, com as funcionalidades em si, uma print de quando aparece o desafio, quando o usuário upa de nível, uma print quando é a tela em branco, explica a logística e tudo mais. Então assim, documentação é o mínimo. O mínimo, não adianta você vir aqui construir a aplicação e ela não tá organizada, digamos assim, dentro do GitHub, para que quando a pessoa acesse esse seu portfólio, ela consiga ver exatamente o que você construiu. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, melhorar a estilização da aplicação. Desenvolver uma aplicação responsiva, né, umas media queries ali para ela se adaptar ao mobile, adicionar, por exemplo, uma funcionalidade de PWA na aplicação, para que a gente consiga pegar a nossa aplicação, instalar no celular e sair utilizando, né? Não precisa desenvolver um aplicativo para iOS e Android, pode desenvolver uma versão com PWA mesmo. O Next ele tem integração com PWA, então dá uma procuradinha. Next PWA, você vai cair em alguns sites algumas documentações que te ensinam a fazer esse processo. O que mais? Você pode trocar as cores da aplicação e inclusive utilizar temas diferentes. Então criar um tema dark, né, principalmente pra gente que é dev, a maioria da galera gosta de utilizar tema dark. Então cria um tema dark ali, separa umas cores diferentes. Então a gente já deu várias ideias aí. E existem os desafios que a gente pode levar a nossa aplicação, digamos assim, pro próximo nível, com funcionalidades mesmo, né? Então, aqui o que a gente fez? A gente preparou, eu pedi pro Thiago preparar aqui no Figma uma versão, digamos, 2.0 do Move It, com algumas funcionalidades a mais. Então, quais são essas funcionalidades a mais? Deixa eu tirar meu cabeção aqui, e aí eu vou te mostrar. Primeira funcionalidade a mais que a gente pode fazer, a pessoa logar com o GitHub dela. Aqui a gente tinha botado para ela botar o username do GitHub, para então a gente buscar os dados públicos, mas poderia ser, se você quiser levar isso aqui para o próximo nível ainda, fazer um botãozinho, logar com o GitHub, certo? E aí fazer o OAuth do GitHub. Então, é só procurar OAuth, né, GitHub, você pega as instruções de como fazer, você pode fazer isso aqui, né? E isso aqui, uma das coisas que é bem legal, isso aqui dá para fazer tudo com o Next, tá? Tudo com o Next, sem back-end, a gente consegue fazer login, tudo isso com
o Next. Inclusive, acessar APIs externas, gravar no banco, dá pra fazer tudo com o Next em si, sem precisar de um back-end. Diego, como que eu faço isso aqui? YouTube da Rocket City, quer avançar, vem aqui, busca nos vídeos, Next.js, e aí você pode cair nesses vídeos aqui de Serverless com React.js e Next Universal. Isso aqui vai te explicar muita coisa, tá? Esse videozinho vai explicar de por que você consegue fazer essas coisas que eu falei sem utilizar um back-end necessariamente. Aqui ele tem uma sidebar. Por que ele tem essa sidebar? Porque uma das funcionalidades que você pode colocar a mais é um ranking. Então, se a pessoa vai logar com o GitHub e você consegue, digamos, ter um registro, né, de qual usuário está usando a aplicação, por que não criar um ranking com as pessoas que estão level mais alto, com mais desafios completos e a experiência que elas já coletaram até chegar lá? Então, assim, muita coisa dá para fazer nessa aplicação. Compartilhar no Twitter. Então, a gente tem alguma forma de gerar uma imagem aqui para compartilhar no Twitter quando a pessoa sobe de nível. Então, assim, são algumas funcionalidades que a gente pode colocar. Eu vou deixar esse link disponível aqui nessa aula para você acessar esse layout da versão 2.0 do Move It, caso você queira realmente levar a sua aplicação pro próximo nível, beleza? Então esses são alguns desafios que eu deixei para você realmente conseguir diferenciar a sua aplicação das demais. Dá para adicionar muito mais funcionalidades, tá? Muito mais mesmo. Eu só separei algumas das que eu acho que são mais interessantes para esse primeiro momento. E galera, chegamos no final. Cara, que semana intensa, né? Então foi muito conteúdo. Foi com certeza a semana que eu mais repassei conteúdo na minha vida até hoje como educador aqui dentro da Rocket. A gente começou lá na segunda-feira pegando todos os fundamentos do React. Depois, na terça, toda a parte do Next. Na quarta, a gente focou um pouquinho mais em aprender sobre context, né, sobre contextos. Na quinta, a gente finalizou, digamos, toda a parte funcional do app. Hoje, a gente finalizou alguns detalhes ali no modal, fez o deploy da aplicação. Deixamos nossa aplicação realmente pronta para ser utilizada por outras pessoas. Então, assim, que semana? A gente aprendeu muita coisa. Eu nunca tinha passado em outro NLW, nada de Next, nada de Context. Então, assim, eu tô muito feliz com o resultado que a gente chegou até aqui. E se você tá vendo esse vídeo até o final, assim, eu tenho certeza que você deve estar com a mesma sensação do que eu, de muita intensidade, de ter chego realmente nesse final com muito conteúdo agregado, né? Eu tô muito feliz. Então, poxa, chegou a hora da gente comemorar, né? Então, assim, agora se você já chegou nesse final, além de você, claro, poder continuar lá na comunidade, ainda podendo tirar mais dúvidas, ajudando as outras pessoas que não conseguiram chegar ainda no final, que isso, poxa, assim, vai te dar uma sensação muito boa se você conseguir ajudar alguém a chegar no final, pode ter certeza. Eu sinto isso diariamente e é uma sensação muito boa você conseguir ajudar alguém que tá travado, às vezes, que não tá entendendo alguma coisa. Mas, assim, tira um tempo pra comemorar também. Se você chegou aqui até o final, tira um tempo pra comemorar, porque você merece, assim. Você chegou num ponto que nem todo mundo chega. O número de pessoas que começa em LW, o número de pessoas que termina, não é tão próximo, digamos assim. Porque as pessoas, elas acabam, depois eu faço, vou ver aqui outra coisa, deixa pra depois. E aí, às vezes, a oportunidade passa e a pessoa acabou não aproveitando totalmente. Então, comemora, né? Come alguma coisa que você gostaria de comer, sai pra, sei lá, sair agora não dá, né, mas bebe alguma coisa, sei lá, faz alguma coisa que você queira fazer pra comemorar ter chegado aí no final do NLW. E é muito importante pra mim, é muito importante pra Rocket City que você deixe o seu feedback do NLW lá na comunidade, né, da trilha que você viu aqui comigo durante esses 5 dias. Então manda lá pra gente, dentro do canal geral da trilha lá do NLW, o que você achou do evento, qual que foi a parte que você mais gostou, as partes que você acha que poderiam ser melhores, sugestões para os próximos NLWs. Então a gente está sempre aqui para ouvir tudo que vocês mandarem por lá. Toda a equipe da Rocket está lá lendo 100% das mensagens que vocês enviam 24 horas por dia. Perfeito, pessoal? Um aviso muito importante. Se você quer rever esses conteúdos, se você ainda pulou alguma parte, quer estudar de novo, esses conteúdos ficam no ar até domingo, dia 23 não. Nesse domingo, até as 23 horas e 59 minutos e depois eles saem do ar. É muito importante ter esse tempo, que não seja muito mais tempo, para que você realmente tire essa semana para focar nisso. Porque a gente sabe que se eu falasse para você, poxa, o NLW, ele fica disponível para sempre. Ou, por exemplo, que você pode fazer download do NLW, que a gente pede pro pessoal não fazer. O problema pra gente continua sendo gratuito, pra gente não é um problema exatamente isso. O problema é, você vai deixar lá largado e não vai fazer.
Assim como tenho certeza vários abas que você tem pinado aí no seu navegador, vários cursos que você já comprou, vários vídeos no YouTube que você quer assistir, que você não tira tempo para assistir. Então, quando a gente tem esse evento focado em uma semana, com a comunidade se ajudando, com o suporte da equipe da Rocket, dentro de uma semana a gente evolui todo mundo juntos pro próximo nível. E aí aqui agora eu tenho que deixar o código pro último desafio, então deixa eu pegar o código aqui. Perfeito. O código agora ele é muito simples, tá? O código é Mission Complete. Tudo junto. Por quê? Porque a nossa missão está completada. A gente chegou aqui no último dia de NLW da trilha de React e a nossa missão realmente, como eu já falei, a gente chegou no próximo nível juntos, a nossa missão está completa. Mission Complete é o código para participar do desafio daqui para frente. E assim, como eu falei, foi uma semana intensa. Eu coloquei o máximo de conteúdo que eu conseguia dentro desses 5 dias de uma maneira que não se torne cansativo e que ao mesmo tempo eu consiga repassar muito conteúdo para vocês, que vocês consigam realmente absorver isso de uma maneira clara. Eu espero ter conseguido isso com êxito, mas eu acho que sim, eu gostei muito do formato que a gente chegou aqui no final. Foi uma semana intensa e realmente assim, eu fiz de tudo para conseguir agregar o máximo de conteúdo que eu conseguia dentro de uma semana. Mas é claro que o aprendizado não para por aqui. A galera que já tá querendo saber aí, já tá pinando a gente lá no chat, perguntando sobre o Ignite, que é o nosso treinamento mais avançado, tanto em React, quanto em Elixir, quanto em Node. Fiquem ligados porque a gente vai dar mais detalhes sobre o Ignite ainda na sexta-feira e até domingo. Então fiquem ligados principalmente na comunidade e por e-mail, que a gente vai dar alguns avisos sobre Ignite, já para tirando um pouquinho a ansiedade de quem vai querer participar desse treinamento aqui. E nós temos o encontro de encerramento do NLW 20 horas no domingo. E eu queria muito que você estivesse lá com a gente para fazer essa despedida desse evento, para você estar lá com a gente comemorando isso. Então vai ser um encontro muito mais de comemoração e de tirar dúvidas também sobre se ficou alguma dúvida desse evento. Então eu vou estar lá, a Dani vai estar lá, o Rafa vai estar lá, galera da Rocket toda. Então gostaria muito que você viesse com a gente nas 20 horas do domingo. A gente vai mandar ainda mais detalhes sobre esse evento na comunidade e por e-mail para você definir o lembrete já disso. Eu vou me despedindo por aqui, a gente está chegando aí nos últimos minutos que você vai ver o cabeção do Diego aqui na frente da tela, às vezes atrapalhando o seu código. E a gente se vê num próximo NLW, que eu ainda não sei quando que vai ser, mas é isso aí. Um grande abraço e bora codar!